companheiro? Olá! E aí? Que bonita! Tudo bom? Tudo, você que é Tudo linda. jóia? Prazer. Ah, tudo tranquilo aí? Prazer. Muito feliz pelo convite, muito entusiasmada pela nossa noite. Nossa, eu tô mais ainda, né? Boa noite aí, quem já entrou, já vi que já tem gente. Não sei se a luz aqui tá boa, não sei se tá. Vocês vão falando aí se precisar fazer algum ajuste. A minha visão para você aí tá boa, tá tranquilo. Não sei se aqui tá escuro, não sei. Ótimo. Todo mundo tá ouvindo bem? Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo? Áudio horrível de quem? Meu ou da professora Fernanda? É bom saber, pra gente saber se de quem é, que eu corro ali e pego o fone. Kelly, de quem que tá ruim o áudio? Fala aí, gente. Tá consegue bem? Aqui pra mim, já que o seu tá cortando. Eu não sei se é o seu ou se é o meu. Vou esperar o retorno do pessoal. O seu, pelo menos, tá perfeito. É, eu acho que o seu tá cortando então. É, parece que tá cortando. Tá tendo eco, tá mesmo. O meu tá tendo eco? Espera aí que eu vou tentar pegar um fone também, tá? Aguenta aí. Aguenta aí. A gente vem pra live igual jornalista, só a parte de cima arrumada, a gente levanta pra pegar o fone. Aí todo mundo vê o que a gente tá. Globo bonito. Peraí só um pouquinho. Eu só posso do Globo News o tempo todo com o fone no ouvido. Agora melhorou? Fernanda? Melhorou, pessoal? Melhorou? O seu melhorou, Jaque? Então pronto, né? Agora Esse o meu melhorou aí, gente. Agora é só arrumar aqui, né? Deixa eu aumentar, né? Fábio, deixa assim, boa noite, pessoal. A Jaque deixa, acho que a Jaque vai conseguir salvar a live aí, né? Salvo no final. Deixa eu aumentar aqui, ué. Por que eu tô conseguindo aumentar? Peraí. Melhorou, pessoal? Me fala se melhorou o som aí. Por favor. Andréia, não melhorou? Tá faltando melhorar o de quem? Fala pra mim. Eu tô ouvindo bem e tá sem cortes agora. Gente, boa noite. Vou testar o som aqui. Boa noite. Lucilene? Ótimo, já disse que tá ok. Perfeito. Tá ok? Todo mundo ouve? Perfeito. Gente, como eu falei Tá pra dando vocês... eco o seu, Jaque. Sério? Olha que tá com fone. Agora Então, melhorou. Ah, Melhorou. Bota o fone. Você tá tomando o microfone. Qual outro fone? O outro fone. Não, porque quando eu coloco, Já que ele melhorou. despenca aqui o volume. Melhorou? Acho que melhorou. Pronto. Eu acho que é a altura que a gente Pronto. fala, não é não? Talvez. Pessoal, Acho dê que um agora tá retorno bom. aí do áudio, do som pra gente, por favor, pra gente começar. Tá ali, ó. Tudo certo. certo. Ótimo. Ótimo. Perfeito, então. Então vamos começar. Gente, como eu falei para vocês, né, é um prazer mais que inenarrável, né, como a gente fala, né, falar bem com a pessoa de fibra, né, que está à minha frente, que está hoje aqui, né, fazendo essa caridade, essa obra bem legal em estar com vocês hoje, porque vocês sabem da dificuldade que tanto vocês quanto a gente está enfrentando hoje em relação ao coronavírus, né? E a gente está podendo dar aulas e a Fê, ela já é mais acostumada, que ela é mais da parte online, né? Eu já sou mais da parte presencial, que agora que eu estou me adentrando na online. Vou apresentar para vocês, né, a pessoa que eu convidei hoje, que eu tenho até né, tem que ler até cuidadosamente, né, o currículo da pessoa para vocês tomarem noção de quem é a pessoa, né? Então, é a professora Fernanda Lima. Ela é pedagoga formada pela Universidade de Brasília, igual a mim, né? Universidade de Brasília, UNB, especialista em docência do ensino superior, tá? Terminou letras? Terminei não.
Ah, tá, que eu tô vendo aqui que tinha letras lá da UNB, né? Na verdade, eu terminei, só não entreguei o projeto final O lá. projeto final, né? Então terminou. Besteirinha. Quase. Logrou, gente, em vários concursos como orientação educacional, Secretaria de Estado de Educação, Codevasf, BRB e Caixa Econômica. Foi empossada no Ministério da Justiça em 2009, quando passou no concurso para pedagogia em 5º lugar. Olha só que legal. Atualmente, ela é empregada pública da Caixa Econômica Federal, na parte aí, né, de cursinhos. Ela foi professora, né? Eu sempre falo que a parte do online da pedagogia, a gente dá graças tanto a ela quanto a Fabiana Firmino, que foram as precursoras, né? Junto ao Estratégia Concursos. Antes, até então, a gente não tinha. A gente tinha o movimento dos cursinhos presenciais. Mas quando começou o online mesmo para valer, eu digo para vocês, né? E também tive o prazer, né, de estudar algumas coisas delas também, porque na época eu ainda era aluna, eu estava na transição de aluna para professora. Elas eram professoras de estratégia, né? A Fabiana foi, por incrível que pareça. Eu vou daqui a pouco pegar ali o material ali confiscado e mostrar para os alunos que é uma das bíblias que eu recomendo estudar um assunto especial. E aí foi a Fabiana Firmino, que vocês também conhecem, muitos de vocês seguem, né? O Pedagogia para o Concurso também, que é uma grande profissional que eu gosto bastante, que inclusive já convidei ela para fazer uma live. Em breve ela vai arrumar um espaçozinho na agenda dela para a gente fazer. E aí veio Fabiana e vieram os demais. Veio o Hammurabi também, e aí veio hoje o que a gente tem a live O Hammurabi, ele na verdade, ele é o primeiro, assim, só que como ele tinha um foco muito específico em legislação, ele não tinha uma abrangência muito grande aqui no DF, né? Mas eu conheci, eu acho que o Hammurabi, ele foi minha inspiração na época, assim, porque era a única referência de YouTube, né, que tinha, assim, ele não tinha online, ele não tinha PDF, realmente não tinha, mas o online, ele é muito antigo, né? Então, quando eu estava terminando a graduação, eu lembro que eu vi uns vídeos dele, principalmente de LDB, e eu acho que ele era o único. Aí depois que começaram a surgir uns outros, assim, mas é isso. Olha aí que legal. É isso. E ele chegou aqui em 2013, né? Porque ele era do Rio, ele veio para cá. Ele era do Rio, né? Ele era do Rio, veio para cá. Por acaso, ele veio dar aula para o concurso pela Rede Impacto, e ele foi lá, testou, passou, e resolveu ficar aqui. Hoje ele é pedagogo da Marinha, né? E também foi meu professor. Em 2016, quando foi o meu foco de ser professora ou não ser professora, né? Agora, vocês verem como é engraçado, gente. Hoje a gente está aqui, né, como companheiras de profissão, rindo aqui, já trocamos as ideias. A gente tem umas figurinhas, porque eu tenho um filho Asperger, ela também, né? Então a gente tem algumas coisas em comum. Mas sabe o que eu estava lembrando agora? Em 2016, por isso que eu falo para os alunos nunca desistir dos sonhos, dos objetivos de estudar para a prova. Eu nunca tive essa ideia de ser professora de conhecimentos pedagógicos. Quem conhece a minha história sabe muito bem que, tipo, isso nunca foi um sonho meu. Eu quero ser professora de conhecimentos pedagógicos. Também acho que, na maioria, não foi. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? E eu estive, em 2016, nos estúdios do Estratégia, porque eu acompanhava a professora Regina Barros de enfermagem. E nessa época coincidiu com o concurso da secretaria. E frequentemente eu entrava com a Regina para o estúdio para gravar e eu via você saindo com a Fabiana do outro conversando. Que legal. Aí eu só ficava admirando. Aí você vê como o mundo é pequeno. Por acaso hoje a Fabiana é minha vizinha de prédio. A gente mora juntas no mesmo prédio. Somos vizinhas de bloco. E eu descobri uma coisa hoje. Uma prima minha viu a postagem na nossa live e colocou que você foi vizinha dela. Para você ter ideia. Pra você ter ideia, eu sou sobrinha da Vânia. Da Vânia e do Zé. Que Sério? Sou sobrinha. Do Rafael, da Mônica. Gente, que legal. Foi a Mônica que viu. Que legal, que legal. A Mônica viu, minha mãe mora lá naquela rua com eles ainda. Que legal, passei minha vida toda lá. Não sabia, nem imaginava. Que legal. Brasília, né? Brasília é um ovo. Eu vou agradecer, né, o convite, agradecer de verdade, porque eu dei uma pausa. Quem me segue sabe que eu não estava trabalhando direto até 2017. E aí, em 2017, eu dei uma pausa, engravidei, dei uma pausa, dei uma pausa proposital, né, para me dedicar mesmo a essa segunda maternidade e tal. Então, fiquei
parada até ganhar o neném e fiquei parada por um tempo para tocar minha maternidade, né? E tô voltando agora e tá sendo muito legal, porque é um recomeço meio que já sabendo o caminho, né? Então, trazer à tona essa memória, trazer à tona toda essa trajetória tem sido muito bacana, muito legal, porque tá no sangue, né? Quem começa a dar aula para cursinho, para concurso, não consegue parar, porque é muito gratificante. O retorno dos alunos vem muito rápido, a cada aprovação, a cada conquista. Então, o legado que eu tinha deixado lá naquela época que eu estava trabalhando, assim, muito, assim, teve uma época que eu pedi licença da Caixa para me dedicar só à estratégia. Então, realmente, assim, é muito trabalho, né? E a gente tem esse retorno, e agora voltando, ter esse contato novamente, ter a oportunidade de essa nova trajetória, essa coisa de live é muito novo para mim, eu nem tenho muita coisa com o Instagram ainda, comecei agora, não tem muito tempo, então tá sendo muito, muito bacana. Então, Jaque, te agradeço, né, pelo convite, te agradeço pelas palavras carinhosas, eu fiquei muito feliz, porque faz muito sentido para mim ouvir isso, porque eu me dedico bastante, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com concurso. Então, é uma satisfação muito grande ter esse retorno. E ter coisas em comum só faz ficar mais legal, né? Porque daí a gente tem um grau de afinidade maior ainda do que já né? Na situação normal ainda mais na nossa carreira de concurso, de professor de cursinho, a gente sabe que existe uma competitividade muito grande. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de mostrar esse outro lado, que não só a competitividade, mas também tem pessoas que estão na mesma batalha que a gente, que luta todos os dias para passar um conteúdo de qualidade para os alunos, que a gente tem, né, uma vontade de contribuir, não de disputar, porque a gente sabe que existe ainda essa aura da rivalidade. Infelizmente. E a gente... Não é, Jaque? E a gente trazer esse tipo de trabalho, de parcerias diversas, como você falou, eu trabalhei vários anos com a professora Fabiana, e hoje eu vejo a Fabiana, ela deu continuidade quando dei pausa, é muito legal ver, né, ver as conquistas, ver o desenvolvimento das pessoas. Então, é muito bacana esse outro, tipo né? de... Porque no fim tá todo mundo igual, tá todo mundo, né? É a mesma coisa. Mas, enfim, é só mesmo essa introdução para dizer que realmente estou muito agradecida pelo convite e pelas palavras mesmo. E aí eu acho que a gente vai ter uma live hoje muito bacana. A missão hoje é o seguinte, gente. A gente sempre... Porque a gente quer falar muita coisa, só que hoje a gente resolveu fazer uma coisa que vocês sempre pedem. Às vezes em aula é muito complicado a gente estar parando para explicar. Sim, tá carregando? Já deu 20% de bateria para acabar. O que acontece? Porque vocês sempre pedem as obras, né? Ou então, às vezes, isso quando tá anti-edital, né? Pré-edital dá tempo de você ler uma obra, tal, porque saiu o edital não tem tempo mais de ler nada. Ou tá começando a estudar, né? Ainda não se decidiu total também. E a gente entende que nessa quarentena é a melhor época para vocês dedicarem a alguma coisa. Eu sei que, assim, são muitos livros. A Fernanda separou uma parte dela, que ela tem na casa dela. Eu separei a minha parte também, que eu tenho. O legal é que são... É uma partezinha, são coisinha pequena, né? Legal porque alguns livros, né, que estava repetido, eu falei, não, Fernanda, eu vou deixar esses repetidos já com você. E, assim, uma coisa complementa a outra, né? Outra coisa legal também da gente colocar é que são obras que são referenciadas em concurso. Então, assim, a primeira dica que eu sempre dou antes da gente começar a mostrar as obras, eu sempre falo o seguinte: costuma fazer provas. Porque só você fazendo provas, você vai saber quais são os livros. Por quê? Vira e mexe tem uma citação de um documento, tem a citação de um livro, tem uma citação de artigo científico, tem uma citação sobre o autor. Então, eu sempre falo para meus alunos o seguinte: viu citado, livro na prova, sublinha, rabisca, e quando você for fazer a correção, se você não tiver lido a obra, procure ler a obra. Seja artigo, seja alguma coisa, procure ler, porque sempre leituras que a banca examinadora gosta de cobrar.
Só para complementar, existem dois tipos de banca, né? A que traz o conteúdo programático e aquela que vai apresentar, além do conteúdo programático, uma bibliografia recomendada. Quando a banca traz apenas o conteúdo programático, a gente prevê alguns autores que são cobrados com uma constância maior. E aí a gente consegue nortear, inclusive quando eu faço aula em PDF, eu utilizo geralmente esse mix dos autores que são recorrentemente mais cobrados. Mas acontece de a banca, às vezes, cobrar, além de sugerir no edital o conteúdo programático, ele sugere também a bibliografia. E aí, nesse caso, é imprescindível que o aluno conheça o livro citado, porque certamente a banca vai cobrar aquele livro. Aí, como a Jaque falou, ou um fragmento, ou um artigo, ou um resumo da obra, mas tem que conhecer a obra em si. Quando a banca fala Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, você pode ter certeza que vai ser cobrada uma parte do livro, alguma ideia da pedagogia, né, do livro mesmo, do Paulo Freire. Quando vai falar de uma forma geral sobre a pedagogia, e aí a gente teria um mix, teria alguns outros autores para abordar esse assunto. Então, é muito importante mesmo que conheça diversos livros, mas como a Jaque falou, é importante que tenha tempo para isso. Se o edital já está aí na tua cara, se você já está com concurso em andamento, você não pode se dar o luxo de ler um livro grande, né? Mesmo que seja maravilhoso, né? Voltada ao conteúdo. É isso, pode continuar, era só um adendo. Começa daí. Pega lá as suas obras, já tá com algumas aí? Já pode? Já pode. Né? Então, a gente meio que não fechou nada, mas eu acredito que a gente vai acabar falando a mesma coisa. E talvez a gente pontuar os concursos que são os conteúdos que sejam mais cobrados dentro da educação e a gente mostrar mais ou menos quais são os livros que a gente gosta de utilizar nas aulas. Para começar, a gente sabe que legislação ela é cobrada em quase todos os concursos, então é muito importante que o aluno está estudando para um concurso da pedagogia, ele tenha em mente que se for estudar LDB, ele tem que procurar a LDB atualizada. Onde ele vai encontrar a LDB atualizada? No site do Planalto. Onde ele vai encontrar a LDB comentada para ficar mais fácil os seus estudos? E em canais de professores de concurso. Eu tenho YouTube, então eu não sei se a Jaque, eu não lembro, Jaque, você tem YouTube também? Como que tá? Professora Jaqueline tem. Agora que eu comecei então também. Vamos lá. Momento merchan. Lá no meu YouTube, provavelmente da Jaque vai ter muito conteúdo. No meu especificamente, a LDB, eu tô gravando já de 2020, justamente porque a gente sabe que a LDB que está lá de 2016 já não vai servir, porque teve muita alteração com a reforma do ensino médio, bababá e um monte de coisa. Então, o aluno pensou em estudar o concurso da pedagogia, ele já começa a estudar a legislação. E aí a gente vai ter as diretrizes, vai ter a LDB, vai ter os planos nacionais. Então, é importante que tenha conhecimento disso. É fácil estudar sobre esse assunto sozinho? Não é fácil. Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu vou mostrar o livro para vocês, vou tentar pegar aqui. Eu lembro que eu comecei a estudar com esse livro aqui, ó, LDB Fácil. Hoje ele não está atualizado, porque ele é mais antigo do que as últimas alterações. Mas esse tipo de livro me inspirou a fazer esse livro aqui, que é um livro de LDB esquematizado, que é meu e da professora Fabiana Firmino. Também não está atualizado, mas quero mostrar que é importante que o aluno tenha, além da lei seca, um livro comentado, para que ele possa, porque o juridiquês não é muito acessível para todo mundo, não é todo mundo que tem essa facilidade, né, de entender a lei só lendo. Então, ter mastigado para concurso é muito importante, além de responder questões, né, de provas também. Vou deixar a Jaque falar um pouco, porque senão vou monopolizar a parada. Olha aqui. só, dentro de bases legais e temas da educação nacional, e como a gente tem alguns alunos de fora do DF, vou citar também o distrital, né? Mas tudo que a Fernanda colocou é isso, né? Só faltou falar mesmo que é a Constituição Federal, que é lá no Constituição também, a Constituição, que a gente sabe que está em todos os concursos. E o artigo 206 geralmente é bem cobrado. Muito. Eu queria que pega ali para mim o verdinho, que eu vou acabar mostrando essa relíquia que eu ganhei. A Jaque tem um assessor aí, que chique. Eu tenho. Eu tô aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Tá ali no tapete, mas eu tenho aqui o suporte. Olha só. Plano é verdade, é bom. Né?
para quem é do importante. Distrito Federal, para quem não é, plano estadual de educação, plano municipal de educação, né? Então, Plano a gente municipal, tem aqui... esse dia eu gravei o plano de Goiânia, inclusive. De Goiânia, né? Esse aqui a gente sabe que a gente tem 21 metas, né? A gente tem 411 estratégias, só que foram revogadas, né? E ficaram no final 404 estratégias no final desse documento. Então, esse é um documento bastante importante para vocês. A nível de Distrito Federal também, eu vou acabar citando para vocês esses aqui. Esse. Vocês sabem que a gente teve uma reedição do Currículo e Movimento do Distrito Federal, ó. Anos iniciais e finais já juntos, porque no outro de 2013 era separado anos iniciais e os anos finais. Era mesmo. A gente já tem aqui. A gente tem o da educação infantil também, que foi reeditado. E aí você me pergunta, por que os dois foram reeditados? Por conta da nossa nova Base Nacional Comum Curricular, que ainda até então não tinha caído dentro dos concursos, nem do processo de contrato temporário da Secretaria de Educação, mas eu sempre venho falando que é uma aposta minha que com certeza vai cobrar, porque a Fernanda, vai assim cair como muito, nós já sabemos que nas prefeituras e nos estados já estão cobrando. Só ainda no Distrito Federal não, mas é importante vocês tomarem nota desse documento, que só tem 600 páginas, né? O que é 600 páginas? Mas começa pelas competências da BNCC, que já dá um norte bacana para conseguir entender o documento como um todo também. É importante isso. E aí, assim, o que eu gosto dessa coleção, que é o da Secretaria, que são todos eles? Como eu falei, já foi reeditado. O da EJA também já está em revisão, só para avisar vocês. A do ensino médio também, por conta da reforma do ensino médio, a Lei 13.145 de 2017 também está em revisão, tá? Mas eu amo muito estudar TICS e educação profissional por esse volume, que explica muito bem, porque ele vai citar as DCNs, tanto do ensino médio quanto da educação profissional, e vai falar da educação à distância, que é o tema central agora dessa quarentena, tá? E verdade. Essa é a parte esses cadernos isso. Esses cadernos a gente consegue PDF também, importante falar, que às vezes a pessoa não tem ele... Tem no site da Secretaria também. O site da Secretaria, então, né, às vezes a pessoa não tem, mas ela consegue baixá-lo. E é importante mesmo. Desses documentos especialmente, né, para as próximas provas de concurso da Secretaria. Desses documentos curriculares, tem um que a Secretaria deixou de cobrar desde o concurso de 2013. Mas para a galera de fora, o pessoal às vezes vai fazer consultor, analista, ainda cobra essa Bíblia que eu ganhei de presente de uma aluna, que é antigo, isso aí eu não sei se você tem. Os PCNs. Tá cortando. Os PCNs. Tá lá na casa da minha mãe, meu. Você conseguiu essa Bíblia, que essa Bíblia é antiga, de 1997. Eu tenho lá na casa da minha mãe. Aí uma aluna me deu de presente, então assim, esse aqui em vez em quando cai. Eu sempre só recomendo os alunos lerem a introdução e a parte de temas transversais, que quando cobra é mais dentro disso, e só a composição das disciplinas. Normalmente não aprofunda mais do que isso, não, até porque agora, de fato, cobram-se até mais o BNCC, como a gente falou. Mostra aí os seus, o que você tem mais? Vamos lá. Aí a gente pode falar que didática é um assunto que ele vai ser cobrado praticamente em todas as provas de concurso, né? Assim, voltados à educação. Sim. Aí eu separei o mais maravilhoso de todos, que eu acho, que é didática do Libânio. Isso eu tenho também. Legal. Né, ele é muito maravilhoso. Inclusive, ele tá autografado pelo Libânio. Ah, desculpa. Aquela Tiete. Tá, eu estive com ele em Goiânia, aí ele levei para autografar. E tem esse aqui que ele também é de didática, ele é uma versãozinha. Antigo. Ele é a versão. Isso, exatamente, a versão anterior. A versão de quem fez isso, exatamente. Mas os dois são muito bons e, assim, normalmente didática é cobrado da mesma forma, assim, as bancas sendo CESP, sendo IBFC, sendo VUNESP, elas têm a mesma lógica, assim, para cobrar as questões de didática. Então, entendendo a base da didática vinda do Libânio, você já garante as questões de prova tranquilamente. Vou falar mais um, daí te dou mais espaço para falar mais dois aí também, né? Acho que para dar uma dinâmica aqui. Planejamento, projeto político-pedagógico cai muito também, ainda cai, né? O que é projeto pedagógico. Eu tenho esse livro aqui e eu tenho da Ilma Passo, que é o que mais é cobrado. Pessoal, esses livros que a gente está falando, se vocês depois quiserem detalhadamente, a gente manda, né, já aqui um direct pra gente dá certinho, dá a foto e pá.
Eu daí uma pasta eu só tenho no Kindle mesmo, porque eu não consegui até hoje, desde quando eu comecei a trabalhar com concurso, eu não consegui comprar esse livro. Eu não tenho, sei por quê. mas não achei. Eu estive com ela ano passado aqui em Brasília, ela esteve aqui. Ela veio mesmo, eu perdi. Eu perdi, eu tava então doente. É Projeto Político Pedagógico, é um da capa branquinha, gente, da editora Papiros. Deixa eu ver se eu consigo. Papiros, isso mesmo. Deixa eu ver se consigo abrir por aqui. Não sei pra onde foi o meu. Eu tô fazendo questão de mostrar aqui, porque a versão aqui é mais barata. Às vezes a pessoa tem, né, também tem um Kindle, ela baixa, então fica mais tranquilo dela estudar. Aqui não vai, minha bateria tá 2%, mas assim, fica a dica de que tem ele, porque eu não consigo comprar. Assim, eu já tentei o físico, eu adoro o livro, mas eu não acho, não sei, não dou sorte. E aí, continua, Jaque, pra gente ter uma dinâmica aí da parada. Na parte da didática dela, eu gosto muito de um específico, porque assim, o Libano, ele realmente vai falar do planejamento, né, dos objetivos, tudo. Eu gosto porque ele dá uma explanada geral. Gosto também porque é a obra mais cobrada. Mas tem um que eu gosto que detalha bem, porque, por exemplo, quando a gente vai falar em metodologias, por exemplo, em recursos, às vezes os alunos não lembram, mas a gente tem o Philips 666. Quem que lembra de Philips 666? Me falar como que é o processo, né? Que é aquele grupo composto de 6 pessoas com duração de 6 minutos. Nem todo mundo vai lembrar. Então, eu gosto da AIDIT, né? Que é esse curso de didática geral aqui. Aqui tem até a foto do livro, que na verdade a editora Anhanguera dá uns livros para eles. Na verdade, seria esse livro aqui, ó. Didática Geral, da Regina Selle AIDIT. AIDIT também é uma parte cobrada em prova, então eu acho que nesse ponto ela detalha mais. Então, assim, concursos mais avançados, ou se a banca, quando quer colocar um peguinha mais rebuscado, é dentro dessa linha que eu coloquei para vocês que gostam de cobrar. Desses, tem uma parte que não é a parte que eu sei que a Fê gosta, mas eu sei que ela fez um material com a Fabiana muito bom, que eu vou arrumar um jeito de mostrar daqui até o final, porque não está aqui, mas eu vou pegar ali, que é do Estratégia, gente, que fala de todos os pensadores. Então eu vejo que vocês não gostam de tendências. Apesar que naquele livro lá de didática tem uma parte de tendências, tem a parte de relação aluno, professor-aluno, tem muita coisa bacana. E tem uma parte que eu sei que vocês não gostam, e eu não vou mentir não, porque eu também não estudava quando eu era aluna, né? Antes de passar a ser professora, mas Bom dia, Fabi. Eu sou obrigada... Boa noite. Hoje eu sou obrigada a estudar e a falar, inclusive... eu estou postando uma série de dicas pedagógicas agora sobre educação e sociedade, que é o karma da vida de vocês. Então, eu não tenho nem intenção ainda de acabar. Vai ser mais ou menos um mês, porque é um por dia. Eu já falei de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, Tomás de Aquino, e hoje São Tomás de Aquino, aliás, hoje. Isso mesmo. Santo Agostinho foi ontem. E aí, pega ali filosofia da educação, história aqui das ideias. Esse daqui é sabe quando vocês falam história, educação para a transformação, para a redenção? Eu tenho esse livro, não achei. Menos. Não achou? Do Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, filosofia da educação, né? Redentora, transformação. Então, assim, muito importante. Esse livro, ele coloca tudo e é muito cobrado. Tem você teve aula com a Abad, lá na UNB? Tive. De História da Educação? Foi a própria. Um beijo. Eu vou falar só uma coisa. Só uma coisa. Eu reprovei com ela. Eu tive que fazer de novo. Sério? Adorava essa matéria. Eu me assustei porque ela falou. Ela dizia que para fazer monografia com ela, você tinha que ir atrás dela um ano antes. Quando ela falou isso, eu cheguei Isso mesmo. Eu, na verdade, coincidiu de eu tomar posse no BRB na época e atrapalhou. Foi bem a matéria que eu reprovei, foi essa. Foi com a Bádia. Mas depois eu tive que fazer de novo. Aí só tinha ela mesmo, aí eu fiz e fiquei com SS. E aí... Você falando do Cipriano Lucchesi, ele que fez o prefácio do meu livro de LDB. Eu gosto muito do Lucchesi. Ele é muito legal. Ele é muito, muito, muito importante assim, para a educação. Ele traz muita informação, muita mesmo. Inclusive, a avaliação da aprendizagem é ele, chique, né? Ela tá muito chique, dele, né, gente? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Ela tem autografado, pelo ban, dedicação. É demais essa mulher. Um dia eu chego lá, tá? Alguém perguntou. Alguém perguntou se vai ficar gravada, só para responder. Vai ficar gravada, sim. Porque já me pediram antes de eu começar.
Tem um livro, por que eu perguntei da Bádia? Porque ela falou uma vez assim em aula, em 2008, na pedagogia, lembro até hoje, lá na FE5. Ela falou assim, gente, se tem um livro que vocês têm que estudar, para vocês passar na secretaria, se você quiser passar, é esse livro. Quando eu vi o tamanho da Bíblia, eu falei, essa mulher tá de sacanagem comigo. Eu não vou ler um livro desse tamanho, eu não vou ler. Mas, anos mais tarde, eu entendi perfeitamente o que ela falou, que é esse aqui, ó. História das Ideias Pedagógicas do Brasil. Eu tenho ele aqui também. A Bíbliazinha. Eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui no Kindle. E esse livro, particularmente, eu tenho um carinho muito grande, porque eu não comprei. Foi o grupo das minhas assessoras, eu tenho umas alunas, né, que elas me seguem onde eu vou, me ajudam, gostam demais de mim. Tá chique também não, né? Fizeram a tá chique também não. Não tá não. Presente, esse livro que ninguém acha. Mas eu falo assim, é um livro gostoso, dá para você entender. Mas ele tem aqui, ó, para vocês que não, caso vocês não tenham, ele realmente é outro que eu não consegui encontrar, só consegui aqui. Eu tenho ele aqui no Kindle, então você é tem ideia? porque ele é importantíssimo. Por isso que eu ganhei de presente, porque eu não consegui achar, gata. Aí alguém... Ele é muito difícil. Foi lá no Hildebrando, inclusive, que compraram para mim, lá na UNB, você conhece. Aquela banca. E assim, eu acho legal, porque olha só, gente, não sei se vocês sabem, mas quem fala de tendências fora o Libânio, que é cobrado em prova, Lucchesi, Saviani e Mizukami. Claro que o cara que mais é cobrado, a gente sabe, Libânio. Mas cada um tem uma vertente de cobrar. Gadot também tem também a sua divisão. Mas o mais cobrado é Libânio, mas eu gosto porque quando cobra em prova pontos da história da educação brasileira, fonte de Emerval Saviani. Então, eu gosto muito desse. É verdade. Já continua nesse assunto, pega aqueles 3 ali para mim e aquele ali de história da educação. A gente vai... Eu vou ver já que tá indo para a parte que eu menos gosto, eu vou ter que me vingar depois. Brincadeira. Gente, eu sei que vocês estão... Como chama o livro? Vou repetir de novo. Você está falando histórias das ideias pedagógicas. Das ideias pedagógicas. Demerval Saviani. Tem um aqui que ele também é cobrado por bancas, além desse que é da parte de história, que é a História da Educação da Pedagogia, Geral e Brasil. Maria Lúcia de Arruda Aranha. Vocês sempre vão achar Aranha Aranha cai muito em prova. Cai muito em prova. E ela também... Em várias bancas. E também tem o da filosofia da educação dela também. Tá? Ela também, só que é o verde. Que nessa verdade aqui eu tenho da Anhanguera, mas é o mesmo volume, só que verde. Ó. Esse é o vermelhinho da história e o filosofia verde. Então esses dois aqui cai muito e fala de todos os autores que vocês pensarem, de Rousseau, de Augusto Conte, Max Weber, todo aquele povo. E tem assim... Aquele povo que a gente ama que cai em prova. Agora, tem uma coleção que eu amo, não sei se você conhece, Fê, quando o MEC fez 80 anos, inclusive o MEC esse ano faz 90 anos, né? O MEC foi datado de 1930, que começou com o Ministério da Educação, Saúde, Cultura, tudo junto, né? E depois foi desmembrando até virar somente Ministério da Educação. Então, no aniversário de 80 anos, nosso ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que eu acho que contribuiu muito com a educação do nosso país, na questão da universalização, da ampliação do nosso sistema, da educação infantil para a escola, essa questão toda, fizeram a coleção dos Coleção Educadores. Eu só peguei 3 aqui, porque a coleção é enorme. Só para mostrar para vocês o seguinte. A coleção azul são dos pensadores mundiais. Olha esse aqui, Antônio Gramsci. Acho que vocês devem bem lembrar dele, né? Que faz parte aí das tendências progressistas, né? Grande, inclusive, incentivadores que Libânio ama de paixão. Gramsci é uma das referências dele, né? Já que você fala tanto de Libânio, aproveitar sobre isso, né? Hegemonia e contra-hegemonia, né? A teoria que fala sobre ele. Então, a parte, todos os azuis que vocês acharem dessa coleção são a parte dos educadores mundiais. Os verdes... Esse livro também tem a versão online já, para quem tiver interesse. Que eu estou vendo que os meninos estão perguntando. Vai responder. Os meninos estão perguntando. Isso aqui tem no domínio público, 0,800 para você imprimir. Outra coisa que eu já vi para vocês acharem, tem gente que vende no Mercado Livre por R$20. Eu acho que vale a pena você ir comprando e
garimpando. Eu acho muito legal essa questão de internet, de sebo. Então, vai aproveitando, vai comprando um a um, vai lendo. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas aí aos poucos eu acho que vale a pena. R$20 é um preço, às vezes, de um aulão que você paga. Os verdes são os brasileiros, autores brasileiros. Eu trouxe aqui para vocês de referência Lourenço Filho, que eu não sei se vocês sabem, foi o que redigiu o famoso Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Inclusive, já caiu em prova falando que só existe um manifesto, só para constar para vocês, não existe um, existe dois, que é o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova e mais uma vez, os convocados, né? Convocados, que são manifestos educadores de 59. Então, a gente teve 2 manifestos. E aqui coloca tudinho, tá a assinatura deles, mostra a construção. E só uma outra dica, aproveitar que eu já estou falando dele, foi a partir disso aqui que idealizaram o PNE. Então, se hoje vocês têm o PNE, que vocês estudam, o PDE, o fundamento inicial veio disso aqui. Então, é importante a gente colocar isso. Agora vai lá, fale. Falei muito. Vamos lá. É muito bom, muito legal. É bom que a gente vai revivendo, né, algumas coisas, algumas provas. Avaliação, eu acho que a avaliação da aprendizagem cai muito em provas. Geralmente os alunos perguntam, né, avaliação escolar, avaliação da aprendizagem. Tem outros livros, mas eu separei, é porque eu tenho muito livro, então para não ficar muito cansativo, né? Eu separei o do Lucchesi, porque eu acho ele ótimo, porque ele cai muito, ele ainda é muito cobrado em provas, e porque ele traz com muito detalhe, né, o estilo da avaliação, as funções, e todo o desdobramento e a importância da avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu gosto dele também porque quem está começando a estudar entende, e quem já está, né, um pouquinho mais à frente para concurso também consegue ter bastante informação. As bancas, elas gostam muito de cobrar esse livro. Teria outros também, mas o que eu vou trazer como, né, sugestão é esse. Se você quiser complementar, não sei se você separou algum aí. Tem 2 que eu separei de avaliação. Eu não tô conseguindo achar, não consegui achar todos. Esse aqui que você ama, que fez o prefácio do seu livro, Lucchesi, Avaliação da Aprendizagem Escolar. Esse não cai, só despenca em prova. Cai bastante. Tem uma outra referência também. Vamos salvar aqui, Ilza. Vamos salvar sim, tá? Boa noite. Avaliação qualitativa do Pedro Demo, também o que cai. Tem um também que, na verdade... Eu tenho esse aí em PDF, Jaque. Esse do Pedro Demo eu tenho em PDF. Consegui comprar também. Que bom. Tem um que, na verdade, eu gosto do documento porque ele fala de avaliação de aprendizagem institucional, de larga escala, apesar que esse é um antigo, mas a secretaria já fez um novo, e eu não sei se você teve aula com ela, mas eu não consegui ter aula com ela, é uma pena, que é a Benigna Vilas Boas. Vilas Boas também, Vilas nome Boas. cobrado de avaliação. Então, esse documento aqui foi feito pelo grupo dela, então é um documento fininho e fala sobre tudo aqui de avaliação também, que eu acho que é de uma maneira resumida, mas coloca todos os pontos. Que fique bom para entender. Para entender e faz parte. Assim, esses conteúdos que a gente está falando, eles caem com uma recorrência muito grande. Então, eles caem porque eles fazem parte da rotina, né, depois educacional, principalmente quando é para docente o concurso. Então, as bancas, de uma forma geral, elas gostam de cobrar numa visão mesmo crítica, numa visão reflexiva, para o aluno, para eles pegarem mesmo os candidatos que têm um potencial maior de entender a importância desses conteúdos no dia a dia. Então, a avaliação, quando vai cair a avaliação, vai cair a função da avaliação mesmo, vai cair a avaliação formativa, não foge muito, né? Os assuntos, eles não vão muito a fundo, porque o que a banca quer é saber se a pessoa tem essa noção das modificações de estilo de avaliação no decorrer dos anos, da aplicação de cada tipo de avaliação de acordo com o público, esse tipo de ação, né, que a banca espera do candidato. Alguém está te pedindo o nome do livro, Jaque. Esse azulzinho aqui, a professora Marcela, é da Vilas Boas, né? Na verdade, é da Secretaria de Educação, são as diretrizes de avaliação educacional, né? Na verdade, esse de 2014 foi o primeiro, já tiveram a reedição do 2018, só que a reedição do 2018 você acha fácil em PDF. Você coloca diretrizes de avaliação educacional, SEDF 2018, você vai conseguir o link em PDF tranquilo aí pelo site, que inclusive eles já modernizaram esse daqui. Tem uma parte aqui, que eu não sei se a Fê gosta, da parte de psicologia. Eu gosto. Você gosta?
Inclusive, é mais Eu para a gosto. área da galera de atividades, né? Psicologia agora está mais aí no específico pessoal de atividade. O pessoal fala, por exemplo, muito de Vygotsky. Vygotsky cai muito pra gente. Tem um livro que eu tentava achar há muito tempo, que inclusive eu o li lá na UNB mesmo. Só que engraçado, quando eu li da primeira vez, eu não entendi quase nada. Eu acho que é porque eu li ele. Acontece. Acontece, né? Você vai amadurecendo, vai pegando experiência, mas agora da Exatamente. segunda vez que eu li, e realmente ajuda muito, e é uma obra que cai sempre em prova. E ajuda muito vocês. A Formação Social da Mente de Vygotsky. Realmente. Esse livro realmente, ó, Legal. A do Vygotsky cai muito em cai prova. muito, isso aí não dá pra... Ó, gente, se Muito, for muito. falar, primeiro Vygotsky, junto com o Piaget, e aí a gente tem Vallon também, né, que é cobrado. Cai menos, Cai menos. Aí o restante vai É. pingando. Tem esse daqui, eu acho que você lembra dele lá no NB. Na verdade, esse aqui, ó. Introdução à Psicologia da Da Educação. educação. 6 abordagens, né? E aí vai colocando vários, né? Lacan, Piaget, Vygotsky, Freud, por aí vai, né? Mas importante destacar que é esses os que mais caem, como a gente colocou para vocês. Se for sugerir para começar, eu preciso começar a estudar psicologia da educação, vai em Vygotsky, que cai muito, é o que mais cai. Aí na sequência vem Piaget. Então, é porque eu não considero leituras fáceis para quem estiver começando a estudar para concurso de pedagogia. Eu acho que, como a gente, né, como você falou, precisa de um amadurecimento, e às vezes a pessoa não tem esse amadurecimento mesmo. Então, começa por Vygotsky, e aí por aí vai conseguindo entender as outras, né? Eu sempre falo que é legal, pode falar. vai valendo as perguntas aí, que para entender bases é mais ou menos igual tendências que eles reclamam muito. Inicialmente, eu não sou muito a favor disso, mas a gente acaba tendo que falar isso para concurso. Pontos-chaves é importante para você começar a diferenciar. Claro que é importante você entender a teoria como um todo, mas para aluno que está começando a estudar, é interessante ele começar a ver as diferenças. E Vygotsky, por que cobra muito também, gente? Porque vocês sabem que faz parte do nosso currículo em movimento, é pressuposto, né, metodológico, faz parte do nosso documento, então mais do que nunca, quem for fazer o próximo contrato temporário aí, né, que está vencendo agora, vamos ter uma nova prova aí, não tem para onde correr igual a Fernanda colocou, tem que estudar, independente do documento ou da psicologia. Tem alguma pergunta aí? Qual a dica para entender tendências? Olha só. Fala aí, Fê. Vai dar? Quer falar? Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar como sofredora. Eu fui aquela aluna da pedagogia que falava, pra que isso daí? Isso não tô entendendo nada. E só fui entender quando eu comecei a estudar para concurso. Eu precisei entender tendências porque eu precisava acertar as questões de concurso. Enquanto eu não entendi que as tendências pedagógicas nada mais é do que fases da educação que foram transferidas de forma histórica em tendências nada mais era do que situações históricas que foram transformadas realmente em tendências. A palavra tendência, ela começou a fazer sentido para mim quando eu percebi que era uma etapa, era uma linha de tempo mesmo, calculada de forma histórica. E cada tendência, ela teve seu valor histórico. E aí eu comecei a entender por que houve a divisão. Eu não conseguia entender por que existia essa divisão. Hoje eu entendo que para você entender as tendências pedagógicas, você tem que entender que realmente eram tendências históricas e que se transformaram em tendências pedagógicas. Eu acho que a dica maior que eu dou é essa, é compreender a tendência como algo, um fato histórico que culminou num momento, né, num determinado momento, e isso trouxe um desdobramento educacional. E aí a gente tem uma determinada tendência. Pensar na tendência tecnicista, a gente tem que pensar como que era o Brasil nessa época, como que foi, como que era o capitalismo, a linha de produção, todo o desdobramento histórico que a gente tem a partir dessa tendência. Aí ela fica mais visível. Eu só comecei a entender a tendência pedagógica, infelizmente, quando eu comecei a entender história, que era algo que eu tinha que fazer essa relação com esses fatos históricos que alguém acabou de citar. Enquanto eu estudei tendência pedagógica de forma isolada, tentando decorar, eu não entendia.
partir do momento que eu sentei, eu peguei um material, comecei a falar, não, isso aqui não é possível. E aí comecei a perceber a data, e aí atrás, meu irmão, ele é historiador. Ele, na época, ele falou, Fernanda, se você não entender que, por exemplo, né, como eu falei do tecnicismo, o tecnicismo aconteceu nessa época que o Brasil estava no avanço da linha de produção, disso, você não vai entender. Que o mundo estava passando por essa transformação, você não vai entender. Aí eu, é verdade, isso eu tinha que meus 20 anos, mais ou menos. Eu, verdade, aí caiu a ficha. E aí as tendências pedagógicas passaram a fazer sentido. Eu acho que o grande desafio da gente, enquanto professor, é a gente, que legal, Kilza, é a gente entender as tendências como realmente uma transição histórica de cada uma delas. E que outra coisa que me fez sentido só lá na frente foi entender que não existe uma tendência adequada ou uma tendência inadequada. Cada tendência é adequada de acordo com a necessidade. Isso também eu só consegui compreender lá na frente. Acho que a minha dica seria essa. Pode complementar, Jaque. Não, mas é isso mesmo. Porque, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu normalmente venho com as tendências pedagógicas com a linha cronológica do tempo. Isso. E eu pego dentro, por exemplo, quando eu vou falar da pedagogia tradicional, eu já pego desde lá dos jesuítas, e aí eu venho com a reforma jesuítas, exatamente. E aí eu vou sentando o pau, daqui a pouco já estou em 1920, aí eu vou explicando a Semana da Arte Moderna, aí chega no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e aí quando eu falo de Era Vargas, o pessoal fica me olhando assim, eu falei, gente, tem que saber história. E aí eu falo, gente, tem que saber história. Das 6 repúblicas que o nosso país já teve? O pessoal não sabe, por exemplo, que hoje a nossa história é dividida em 6 repúblicas. Que a que a gente está atual é a República Nova, é a República Democrática, que faz muito sentido. Mas sabe o que acontece? A gente veio de uma escola, você talvez não, ou talvez sim. Eu vim na escola de que a história. Não, é o contrário, eu acho que você é mais nova. Porque assim, eu acho que no meu caso, eu vim de uma escola da história que era decoreba. Então eu não conseguia, na minha cabeça de estudante, eu não conseguia fazer esse tipo de costura que você faz hoje sabiamente. E porque eu não tive essa base, eu só consegui fazer depois que eu criei vergonha na minha cara. Eu falei assim, não, eu preciso estudar. Eu não sabia de república, eu tinha um conhecimento de história muito limitado. Então, em algum momento, eu não conseguia entender a tendência, porque a tendência é história, é fato histórico transformado em fato educativo. E a tendência é isso, nada mais é do que isso, né? Essa transição mesmo. É isso, continua, desculpa. Não, que isso. Eu sempre falo o seguinte para os alunos, que o motivo deles não gostarem, não dominar a educação e sociedade e tendências pedagógicas, querendo ou não, um puxa o outro, é justamente por não gostar, né, de ler muito, de estudar e aprofundar na questão histórica, porque é exatamente isso, Fê. Quando você sabe a questão histórica, você entende todos os porquês, e aí tá a chave do negócio. Faz sentido, O resto é pouca coisa, sabe o que é autor, os detalhes mínimos, mas se você souber a história propriamente de fato, o negócio vai. Então, gente, aquelas obras que eu mostrei para vocês, se puderem, né, estarem estudando, mesmo que a obra do Saviani não esteja disponível, que eu sei que não tá, porque às vezes a gente caça uns PDF para ajudar vocês e tal, mas eu vejo que tem muitos artigos próprios escritos pelo Saviani, que traz muita coisa de 16 páginas, coisas muito ricas. Então, às vezes a gente fica sentado, né, Fê, garimpando coisa, procurando, às vezes está em prova. Então, eu normalmente, por exemplo, gosto de guardar no meu computador, toda vez que eu baixo uma prova, se tem um texto novo que eu nunca li, que tem uma citação, eu sempre procuro baixar, porque às vezes é um material muito rico, até que eu venho usar futuramente também para as minhas aulas, até para ajudar aluno. Então, história, olha aí, muitos artigos bons, né, Cris? Então, assim, história, essa parte de artigos, leitura, gente, não tem pra onde. Vocês fizeram pedagogia, né? Vocês fizeram licenciatura. Então, querendo ou não, a gente não tem para onde fugir muito disso, né? Verdade. Olha, política educacional, cai em alguns concursos, eu separei 2 livros aqui que são importantes, que caem, né, quando cai, costuma, por coincidência, um do Libânio, ele é organizador de deixa separado. Então é esse aí, que bonitinho, é esse aí, ele cai muito, ele é muito importante, ele é muito legal, eu não considero um livro legal, assim, de estudar, sabe, que ótimo, assim,
Eu acho que ele é mais cansativo, mas ele traz muita informação. Então, é importante, quando tem um concurso específico sobre política, ele traz a informação de uma forma mais ampla, para aquelas questões que você precisa raciocinar, que não é de decoreba, que você precisa refletir na resposta, que a banca quer realmente captar a análise crítica do candidato. Então, educação escolar, políticas, estrutura e organização. Gente, só para fixar, todos os livros que estão aqui, me chama no inbox dos que eu mostrei, o que a Jaque mostrou, chama no inbox dela, pra gente... deixar para vocês a live, porque aí vocês também podem mexer. Isso, você pode falar, exatamente, que daí a gente mostrou, ó, fica mais fácil aqui. E tem um outro também, que ele é legal, que ele é sobre a qualidade na escola pública, que ele também vai falar de políticas públicas. Ele é importante para quem vai fazer prova discursiva, porque traz muita ideia, traz muita reflexão, traz avanços da educação, traz as possibilidades para a educação pública brasileira. Então, ele também é legal. Ele também tem o Libânio é organizador também, por coincidência, porque o Libânio ele é uma figura muito presente nessas questões mesmo, né, de políticas públicas, da educação pública de qualidade, de defender a educação pública para todos. Ele traz muito isso, né, nos seus estudos, nas aulas dele. Ele dá aula disso, né, se não me engano, lá na PUC. Então, de voltar à política pública, né? Então, ele é uma referência, acaba sendo uma referência. Você acredita parte que educacional, uma aluna... pode falar. Aqui, Zé perguntando se vocês compraram NB. Acredita que uma aluna ia jogar no lixo? Ó, tá até mofado. E eu não deixei a aluna jogar no lixo. Deus me tá até rasgadinho aqui. Deus me dá que eu Kilza, eu comprei alguns na internet, comprei estante virtual. Eu sempre gosto de comprar livro assim, né? Procurar usado também. Então comprei, eu vou comprando. Pra ser bem sincero, na minha época de estudante da UNB, eu não comprei quase nada, porque era uma quebrada do caramba, que meu salário não dava nem pra passagem. Meu salário não dava nem pro lanche. Assim, eu escolhi entre ir andando pro estádio no Senado e comer um cachorro-quente, ou comer o cachorro-quente, e, sabe? Enfim, eu não comprei livro quase nenhum. Era xerox mesmo, na época os professores disponibilizavam xerox. Eu tenho algumas xerox ainda na casa da minha mãe, outras eu já doei. Mas a maioria dos livros hoje que eu possuo, desde quando eu comecei a trabalhar com concurso, eu compro internet ou eu vou em sebo. Meu marido adora ler, então ele sabe que eu estou procurando um livro, ele corre e tenta comprar para mim também. Mas é garimpo mesmo, tá? É garimpo. Eu tento comprar, né, de formas diversas aí, porque é material de trabalho pra gente. Tem um livro que eu separei, que eu sei que é o temível de vocês. Hoje, inclusive, a Tainara tá aí online, que eu já vi que ela me deu um oi, não deu para falar com ela na hora. Que o pessoal fala, professora, tomara que não tenha redação. Eu sempre escuto isso, eu acho que você não escuta, né? Tomara que não tenha. E assim, tem um que eu acho que dá muita base para escrever, principalmente quando é redação da nossa área, né? Porque é claro que o nosso último do CESP não foi, mas eu vejo que a maioria das bancas de prefeitura, estaduais, gostam de cobrar já mais voltado para a nossa área. Então eu separei esse, que inclusive foi de sebo. Ó, sebo, até rasgadinho. O que é educação. Eu tenho ele, tá lá em Carlos cima. Rodrigues Brandão. Então, assim, normalmente é o livro. Eu tenho até a série, que é trabalho. Que é sociologia legal, que é filosofia legal. Então, assim, normalmente no primeiro semestre da faculdade de pedagogia, das licenciaturas, eles sempre impedem esse livro para você. E eu gosto porque ele dá muita substância para você refletir, para você pensar, para você escrever. Então, eu acho que ajuda muito aí para as provas de vocês. Até pode citar também, porque é aquilo que eu falo, quando você cita um livro na redação, é o que a gente chama, segundo os professores de redação, poder de sustentação. E quando o examinador está corrigindo a sua redação, vê que você tem um conhecimento, que você sabe de onde está vindo aquilo dali, você sabe embasar, você ganha muitos pontos acima. Fato. Se citar dentro do contexto que é pedida a questão, você já sai um pouco na frente mesmo, porque você faz essa interlocução com o saber mesmo, né? A sua opinião e o saber já do livro, né? Do que existe já de consolidado, né? A respeito do assunto. É isso. Gente, como tá dando 21, vocês sabem que o Instagram corta. Aí ele corta, né? Eu tinha um monte, eu tenho uns alunos, olha.
Tem uns alunos pedindo muita dica sobre orientação educacional, então fica assim, eu não vou falar aqui, porque não vai dar tempo. Tem bastante, porque a minha formação, uma delas é em orientação, então eu gosto. A parte de pedagogia empresarial e a parte de orientação, particularmente, são as duas partes que mais me chamam a atenção na pedagogia, porque foge um pouco, né, do ambiente escolar. É uma nova possibilidade que muita gente não sabe que existe, inclusive. Então, eu tinha uma parte inteira, enorme, falando só sobre pedagogia organizacional e voltado também à supervisão e orientação. Mas caso alguém tenha interesse, mas dá tempo? A gente pode marcar uma outra, pode ser. E daí a gente foca nessa parte mais institucional, é exatamente isso. Como a gente, né, a de parte de instrucional, a parte organizacional e a parte mesmo de supervisão, gestão. Eu tava essa parte aqui todinha que eu tinha separado para isso, mas sabia que não ia dar tempo. A nossa meta já, que eu acho que foi concluída, né? De todos os conteúdos que a gente tinha em mente, né? Eu acho que a gente conseguiu. Você tem algum outro para falar? Tainara, eu só responder a Tainara, tem PDF, ele e os outros, como a gente falou. Vai ter, ele é bem antigo esse daí. Bem tranquilo. Agora sim, gente, a gente até queria, a gente gostaria, porque pode ter a plena certeza que a gente está fadigada, morrendo de vontade da aula, eu então, vontade de gritar, sentir aquela energia, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, infelizmente, o Instagram bloqueia, né? Acaba cortando, já tá dando aí, né? Quase 1 hora praticamente de live. Não tô nem vendo. Eu tô vendo mais ou menos pelo período que eu entrei, né? Tá, que a gente tava confirmando. Vai dar mesmo, Mas, assim, queria propriamente agradecer cada um de vocês, né, que participaram dessa live, que vou postar sim, vai ficar disponível para vocês, eu não vou tirar, tá? Que participaram dessa live. Aproveitem para seguir lá, @professora Fernanda Lima, né? Que é ela, né? Que vocês estão pelo meu. Mas aproveitem e já sigam ela também lá, tá? Outra coisa, acompanhem minhas dicas pedagógicas que está constando para vocês aí no Instagram, então todos os dias eu estou postando para ajudar vocês aí nessa parte de educação e sociedade. A parte de tendência já foi, se vocês olharem já está lá também. E eu também queria dizer uma coisa para vocês, aproveita para se inscrever no meu canal do YouTube, me ajudem também, né? Vamos lá se inscrever, já tem vídeo lá, já tem algumas coisas lá, né? Professora Jaqueline Santos já está lá, conto com o apoio de vocês e aproveite aí para me mandar. Né? Eu tenho muita interatividade, então anota aí 61 98329 9166, é meu telefone. Então, dúvidas, eu estou até inclusive respondendo, Fê, agora. Período de quarentena, quem está estudando me manda dúvida, na medida do possível, sempre eu vou lá, faço, respondo e sugestões das próximas também, tá? Quando a gente voltar, teoricamente, posso até marcar depois com a Fê, eu tenho meu projeto Paulo Freire, ao qual a galera vai lá assistir a aula, um projeto bacana, bacana, voluntário meu, que eu ajudo os meninos a passarem mesmo. Nossa, que aqui legal. Na Ceilândia, né? Na Ceilândia, aí da sua quebrada. Legal. Perto da sua casa, da sua antiga casa lá. Minha antiga casa. Então, aguardem que vocês vão saber, então só acompanha por aí mesmo, tá? Tá, aproveitar então para agradecer o convite mais uma vez. Obrigada. Agradecer a Jaque pelo convite, agradecer vocês pela audiência, pelas perguntas. Pedir desculpa por não ter conseguido responder todo mundo, a gente acaba, né, tentando ler e interagir. Estou no Instagram, estou no Facebook, estou abastecendo o meu YouTube novamente, então tem bastante conteúdo lá. Corra, já deixa uma mensagem. Tiver dúvida, tiver sugestão de conteúdo no YouTube, eu vou pedir para que vocês, né, deixem sugestões, que eu geralmente tenho gravado em cima das sugestões de vocês. E mais uma vez agradecer a Jaque, desejar muito sucesso, viu, Jaque? Para você foi um prazer te conhecer, foi uma alegria muito grande saber que você já me conhecia e te conhecer. E agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho,